Olá, sejam bem-vindos a essa aula que a gente vai completar uma parte dessa pintura. Se você não viu, esse vídeo tá aqui no canal, então não esquece, se inscreve, deixa seu like e vai lá na nossa lista de vídeos, porque essa aqui é a primeira aula e agora a gente tá indo para a segunda parte dela para compor aqui essa cena, tá? Então a gente vai agora fazer a xícara de café, que vai estar aqui, ó. Vou posicionar ela um pouquinho em cima, tá? Ah, Pri, mas não vai pegar. Pode pegar um pouquinho sim, mas eu vou mostrar que dá pra cobrir e vai dar tudo certo, tá? Então, eu podia fazer mais pra cá, tá? Mas eu quero mostrar que na pintura a gente consegue consertar e fazer a pintura em cima. Assim como na primeira parte eu tinha errado um pedaço aqui, mostrei consertando. Então, para vocês verem que é no stress, tá? Então dá pra trabalhar, tá bom? Ó, eu vou prender aqui e vou posicionar um pedacinho de carbono aqui embaixo. Ó, eu pego sempre um pedacinho pequeno para não ficar um pedaço grande aqui sambando em cima do pano, porque mancha, tá? O ideal é que você trabalhe com um pedaço pequeno de carbono, que seja carbono de costura, não carbono de papelaria, tá? Porque o de papelaria, ele mancha, ele fica impregnando no tecido, fica muito feio, tá? Então tem que ser um carbono que não seja muito forte também, que fique manchando, mas tem que ser o de costura, tá? Você encontra em lojas que vendem tecido, que trabalha com essa parte de tecidos de corte e costura e tal, tá? Ó, eu vou transferir aqui o risco. Lembrando que o meu carbono tá num pedaço, eu tenho que ficar olhando, porque como é um pedaço pequeno, eu tenho que movimentar o carbono aqui embaixo, em certa parte. Aqui, isso aqui é um boleador, tá, gente? Mas é que eu costumei tirar com boleador, então eu não uso tanto caneta pra tirar. Eu acho que eu consigo tirar melhor quando eu tô usando boleador. Esse risco aqui, gente, eu fiz a mais, eu não vou riscar ele não, tá? Eu não gosto porque fica marcado, então eu evito riscar todos os riscos, eu não risco todos não, só o principal. Que é o de fora, da volta, né? O que tá dentro do pires, não. Aí, risquei aqui, deixa eu ver, só falta um pedacinho da xícara aqui desse lado. Ó, foi aqui tudo. Então, bora começar a pintar. Então, a primeira coisa que a gente vai começar aqui a fazer é preencher o branco da xícara, tá? Vamos lá? Então, bora começar. Então, eu vou preencher a parte branca. Pri, a parte que tá vai tampar, tá, gente? Pode ficar tranquila. Vai tampar. Agora, os meus alunos, eles da comunidade, eles já vão receber o risco assim prontinho, porque eu já ia deixar preparado o projeto todo assim para eles. Então, quem é da comunidade vai receber a aula completa e o risco já riscado completo lá. E o que é a comunidade? Comunidade é o meu curso online, é um clube de pintura, onde tem mais de 170 aulas. Todo mês entra uma aula nova, tem customização de roupa, tênis, sapato, bolsa, pinturas de animais, pinturas em toalha, pano de copa, jaqueta, camiseta, muita coisa, noções básicas de Instagram, de edição de vídeo, então é bem legal, bem completo. Ó, então eu vou preencher, ó, aqui não preenchi porque aqui é a parte do café, né? Mas aí eu vou preencher, ó,
toda a nossa xícara, tá? E o pires também, tá bom? Então, esse processo aqui eu vou preencher tudo e eu já volto. Ó, como eu disse, né, falei pra vocês que ia cobrir, só passei mais uma vez aqui, ó, e já cobriu. Agora, a gente vai pintar a base do fundo do café, tá? Eu não vou começar direto com preto, tá? Porque eu acho que vai ficar muito forte, então, eu vou tentar fazer uma mistura, tá? Com vocês aqui. Eu vou pegar rústico, tá? Apesar de que o meu café, quando eu faço, ele é bem forte. E aí, ele é igual uma tinta. Mas eu não vou querer que ele fique tão preto puro. Eu vou misturar preto aqui no rústico, tá? Coloquei muita tinta. Então, é desperdício, mas... Ó, aí eu pego o preto e eu vou dosando aqui, misturando. Só mais um pouquinho. Então, a cor que eu coloquei é rústico e preto, tá? Ó. Ficou um marrom bem escuro. Eu vou começar com ele. Porque depois, se eu quiser escurecer com preto, beleza. Agora, se eu passar preto direto e não gostar, aí é complicado. Então, ó, vou espalhar. E vou preencher essa área total. Esse pincel aqui, ele é a linha C522, tá? É que esse daqui é a coleção da Duda, então ele tem um cabo roxo. Mas é aquele... Pra quem me acompanha no meu Instagram, o Instagram tá marcado aqui, vai aparecer pra vocês. Vocês sempre me vê usando lá a linha do cabo vermelho, né? É a linha C522. A única coisa que esse daqui é uma versão de uma amiga artesã. Ó, então, tô preenchendo, tá? E vou preencher o restante. Ó, agora que a gente preencheu toda essa parte, agora a gente vai fazer a sombra pra começar a dar forma no pires, na xícara, tá? A gente vai usar a cor cinza, tá? E a gente tem que trabalhar muito pouco ela, tá? Então, não é... É bem menos, tá? Vocês estão vendo que aqui começou a querer aparecer essa parte? Eu vou retocar depois, tá? Mas, tô só esperando secar pra eu poder retocar, tá bom? Não, quase que não dá pra ver, só se você encarar ali que você vê que tem um fundo branco parecido, tá? Bom, aqui eu vou começar a marcar de leve, ó. Minha mão tem que estar leve, meu pincel tem que estar mais inclinado pra deitado, ó. Não é assim, tá? E aí, eu vou espalhar aqui, ó, essa sombra. Ah, marcou. Você vai, pega o branco. Deixa eu só tirar aqui o excesso. Quando borra assim, ó, eu já venho com a minha unha e tiro, ó. Tá? Ó. Aí, eu misturo um pouquinho de branco, que tava querendo marcar. Na verdade, é que esse tecido, ele solta um pouquinho de pelinho. Ó. Então, eu vou tirar aqui a marca. A gente vai tirando essa marca. E se precisar, você pega um pouquinho de branco e vai misturando ali, só pra não ficar muito forte, tá? Então, a gente mistura o nosso branco aqui pra não ficar muito marcado, tá? Aí, você vai misturando os dois juntos aqui no pincel, ó. Tá vendo que aí ele vai espalhando e não vai ficando tão cinza marcadão, tá? Ó, eu pego um pouquinho do meu prato, misturo um pouquinho com o meu branco aqui, ó. Pra não ficar tão marcado. Porque tem lugares que a gente vai precisar deixar mais escuro, tá? Aqui a gente tá fazendo primeiro o pires embaixo, tá? Ó, um lugar que eu vou precisar deixar mais escuro e vou precisar pegar um pincelzinho menor é bem aqui na base, que é aquela parte que tem um buraquinho, né?
o relevo que encaixa a xícara. Então, aqui, ó, eu pego meu pincel, um pouquinho do cinza. E aí, de leve, eu faço a minha marcação aqui, ó. Bem de leve. Vocês devem estar percebendo que eu estou com a voz mais nasalada, né? Que eu peguei uma gripe muito forte, né? Estou me recuperando, tá, pessoal? Mas eu não podia deixar de gravar pra vocês a continuação, tá? Então, agora que eu fiz essa parte, eu vou começar a dar forma aqui na alça também, tá? Eu vou dar uma puxadinha pro lado de dentro aqui dela. E aí, com o resto da tinta aqui, eu vou misturar com um pouco de branco. Como eu disse, quando fica muito forte, a gente mistura um pouquinho de branco. Eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho da sombra pra frente da xícara. Deixa eu tentar colocar de uma forma aqui na minha mão não tampe, ó. Eu vou puxar pra cá, porque eu quero que eu deixe aquela bordinha mais clara, tá? E pra eu deixar essa bordinha mais clara, ó, eu tenho que ficar pegando cinza, misturando com um pouco de branco, porque eu não quero que fique muito forte a marcação, tá? Ó, e aí eu vou vir aqui espalhando de leve. Ó, tá? Aí vou deixando de levinho, tá? A gente vai dosando isso aqui aos poucos, vai pegando a tinta cinza e vai dosando aos poucos. Não precisa ter pressa. Se colocar tinta demais, aí acaba que fica marcado. Então, aqui a gente vai fazer com calma, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou começar a esfumar pro lado de dentro de leve. Ó, porque eu tenho que pegar, misturar com o branco. Senão ele quer marcar. Ainda mais que aqui tem um pouco de tinta mais grossa, né? Por conta da parte que eu passei mais tinta aqui, né? No começo, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, eu pego o cinza, misturo um pouquinho do branco. Pra não ficar tão marcado. Ó, eu vou puxando pra dentro. E por que eu não usei cinza claro? Porque cinza claro, se vocês não assistiram o primeiro vídeo da Bully, foi o nosso fundo, né? Então aqui não dá pra gente ficar misturando as coisas, a gente tem que trabalhar pra ficar diferente. Então o fundo tem que ser branco, pra gente poder trabalhar agora por cima as cores aqui, tá? Deixa eu pegar um pincelzinho maior. Tirar o excesso. Ó, sempre com cuidado por causa do excesso da tinta, ó. Aí eu venho e vou trabalhando o cinza na xícara. Ó, tá vendo? Como muda, né? Agora a gente vai pro lado de dentro. Sempre pouca tinta. Aí eu sempre dou uma misturadinha lá no branco, ó. Aqui eu faço uma curvinha pro lado de dentro aqui, ó. Tá vendo aqui? Curvinha aqui no final, você tem que prestar atenção, ó. Tem que... Mas se der, por acaso, você cobrir, não tem problema que a gente conserta com branco ali no final, tá? Essa curvinha aqui, ó, finalzinho, ela tem que ser mais escurinha bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui. É por causa da virada da borda, tá? Então, se por acaso você tampar um pouquinho, que nem o meu aqui ficou um pouquinho tortinho, dá pra consertar. E eu vou consertar o meu aqui, vocês já vão ver. Então, aqui eu vou consertar esse lado. Pontinha do pincel, tinta só de um lado, não é tinta no pincel inteiro. Tinta só de um lado, tá? Fiz aqui a borda. Agora eu vou consertar com o pincel line, tá? Ó, chegou aqui a bordinha branca. Aqui no final, aquela puxadinha pra cá, ó. Pronto. Aqui, eu vou puxar o meu cinza um pouquinho mais pra cima, na borda. Por quê? Porque tem um brilho que eu tô enxergando, que ele é mais riscadinho. Então, eu preciso deixar o meu fundo cinza aqui primeiro, ó. Então, eu vou espalhar o cinza dentro da xícara. Espalhei mesmo, tá? Agora, eu vou fazer um reflexo que ele vai pegar mais ou menos aqui, ó. Um brilho dela aqui. Um pouquinho embaixo. E aqui, ó, tá? Depois
Depois a gente vai retocar, tem alguns brilhos aqui do lado de fora também, tá? Mas por enquanto a gente deixa assim. Agora eu vou mexer na alça. E na alça a gente começa sombreando a mesma cor, só não esquece de tirar o excesso, né? A gente vai começar a fazer uma sombra dela aqui, ó. Do lado de cá, peraí. Deixa eu só olhar a foto. Ó, então a gente vai na alça fazer a sombra aqui embaixo, ó. De leve. Aí, a gente vai escurecer a lateral. A gente vai trabalhar alguns pontos de luz depois aqui pra ficar melhor, tá? Eu vou dividir esse pedacinho aqui. E aqui embaixo ele vem até aqui, ó. Errei um pouquinho aqui, gente, mas é bom que eu errei, porque vocês vão vendo que, né, dá pra consertar, tá? Eu vou dar uma espalhadinha aqui, deixa eu pegar o cinza. E vou deixar aqui embaixo com o cinza, tá? Aqui, esse lado de cá, a borda eu tinha colocado branco. Eu vou tampar de novo com o cinza. E aqui, eu vou deixar um pouquinho mais pra cá, ó. Um pouquinho mais pro canto. Aí eu espalho esse cinza pra cá. Ó, tá vendo? Você vê que não tem estresse, a gente vai consertando, tá? No que não pode ficar nervoso. Tem gente que fica, qualquer errinho já fica no desespero. A gente não precisa disso. Tudo tem conserto, ó. Eu vou escurecer esse cantinho aqui, ó. Que encosta. Aí, se precisar, vou até pegar um pincel menorzinho. Esse cantinho que encosta. Aí eu escureço ele ali. Aí eu coloquei um pouquinho de água no meu pincel, só pra eu fazer esse degradê de leve com a pontinha do pincel de contorno, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho do cinza e eu vou sombrear um pouquinho desse lado de cá. Opa, deixei água no pincel. A pontinha do pincel, por quê? É bem pequenininho, então às vezes eu gosto de trabalhar com o pincel de contorno, porque eu tô trabalhando com realismo, então eu preciso trabalhar aos poucos minha tinta, com cuidado. Então eu prefiro trabalhar com pincel pequeno e fazendo aos pouquinhos mesmo, tá? Ó, agora eu vou escurecer mais aqui embaixo. Esse cantinho aqui, ó. Molho meu pincel, tiro o excesso pra não cair água. E aí, ó, eu venho de leve espalhando, fazendo um degradê, tá? Essa parte aqui, ela fica bem iluminada, mas aí eu vou pegar o meu branco aqui e trabalhar melhor esse iluminado. Ó, tá? Desta forma, tá? Vou mexer um pouco no cinza na frente agora da minha xícara novamente, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais marcadinho aqui, ó. A frente. Eu peguei outra foto referência por conta da posição da xícara, tá? Porque a imagem que eu criei da cena, ela foi alterada um pouquinho pela Iá, quando ela tava montando pra mim a cena que eu tava pedindo. E o mal da Iá é que ela muda até o formato do objeto que a gente tá mexendo, né? E ela deu uma modificada. Então eu procurei outra xícara só por conta da pose da onde tá a caneca, tá? Então a alça tava diferente, então eu precisei olhar o ângulo da luz novamente em outra imagem, tá? Então agora, eu gostei dessa imagem que eu procurei depois, que ela tá com umas sombras bem bonitas, então eu vou trabalhar com ela por conta que eu achei que as sombras estão legais. Então aqui, eu vou mexer novamente e vou escurecer agora que secou, tá? Então, vou pegar o cinza aqui, na pontinha do pincel. Aí, escurecer um pouquinho ali. Aí, do lado de cá, eu faço uma sombrinha de leve também. Aqui, deixa eu ver onde mais tem sombra. É tudo observação, tá, pessoal? Então, eu vou olhando e colocando essa sombra. Aqui embaixo, um pouquinho.
Eu esqueci de fazer um detalhezinho embaixo da minha xícara. Sabe que quando a xícara ela tem um detalhe embaixo também, ó. Essa daqui também tem um detalhezinho embaixo antes dela ficar encostada no buraquinho. Então, ela tem esse detalhe. E deixa eu aproveitar minha tinta que ela tá secando. Vou passar aqui na parte do café, que ela tava já secando. E aí, acaba que secando, aí eu perco a minha mistura de tinta, né? Então, deixa eu tampar lá em cima pra não acontecer isso, não? Aí eu tenho que fazer a tinta de novo. E sempre quando a gente faz tinta de novo, às vezes dá uma alteração, né? Então, agora eu vou pegar mais cinza pra fazer a parte da base do nosso pires, tá? Você vai perceber que é a sombra que vai dar a forma desse pires aqui, tá? Ó, eu vou pegar de leve, ele vai ficar com a impressão que ele é fundinho, ó. Eu vou fazer a sombra, vou puxar aqui pra dentro. Pra ver que legal que é isso aqui. Ah, como que pode? A pintura sombra vai dar o aspecto de que é fundo esse pires. Muito legal. Do lado de cá, ele tem uma sombra mais marcada desse cantinho. Daí, ele tem um detalhe desenhadinho aqui. Daqui ele já vai escurecendo. Pra base. Só tem que tomar cuidado pra eu não encostar ali, naquela parte ali. Então, eu pego branco. E aqui eu tenho que deixar mais clarinho. Pego branco. E aqui tem que ficar mais clarinho. Isso. Na pontinha lá tem que ficar clarinho. Ele vai escurecer indo pra cá. Aí eu venho puxando a sombra pra cá. Aqui eu deixo claro. Então, eu vou pegar o branco. Nessa parte de cá, eu deixo claro. É tudo jogo de luz e sombra, tá? Aí você vai trabalhando pra deixar isso bem bacana. Aqui mesmo, ó, ele tem um risco, mas depois a gente vai fazer com outro pincel, porque esse aqui acaba que ele começa a marcar por causa dele ser grandão. Aí eu vou precisar de um pincel bem pequeno pra fazer isso. Vou pegar esse aqui, ó, que é o 522, número 0. Eu vou trabalhar agora o cinza na borda. Bastante cuidado. Fazendo a curvinha. Ó, eu deixo uma borda antes de chegar nessa parte aqui escura, ó. Não encosta. Ele não encosta. Ai, primas, é muito difícil, gente. Realismo é isso, é observação, tá? Existem outras canecas xícaras mais fáceis, mas aqui a gente tá trabalhando uma pintura mais realista. Então, quanto mais detalhe a gente coloca, mais perfeito fica, né? Então, a gente precisa seguir o padrão do que a gente tá pintando. Se você vai pintar um bule, uma pintura mais decorativa, é mais simples de pintar, mais rápido. Mas aqui a gente tá fazendo mais pro lado realista, tá? Ó, então, você vai puxando e aqui você vai afinando. Eu troquei de pincel, porque meu pincelzinho tava durinho, ele tava arrancando a tinta, tá, gente? Aí aqui ele chega fininho. Vocês veem aqui, ó, que ele tá arrancando, ele arrancou a tinta, tá? Então não é interessante. Era legal trabalhar um pincel mais maciozinho, pra ele não arrancar o meu cinza aqui. Que a tinta embaixo já tá seca. Acaba que, dependendo se você pegar um pincel muito duro nessa parte, ele vai ficar arrancando a tinta e não vai ficar legal, tá? Então você tem que saber escolher o pincel também. Então por isso que eu já vou pegando um pincel macio. Aí agora eu peguei um pincel mais curtinho de contorno, só que ele tá um pouquinho aberto. Mas é bom que ele carrega bastante tinta e ele é macio. Aqui. Agora eu só vou misturar um pouquinho de branco, que eu achei um pouquinho que ficou forte a tinta. Só pra dar uma apagadinha nele. Vou consertar aqui a bordinha no final, porque aqui tem que chegar mais fino do lado de cá. Aí do lado de cá ele vai chegando afinando, né? E o meu tinha ficado muito grosso ali no final. Aqui tem que terminar esse cantinho do lado de cá, ó. Também chega fininho lá atrás, não é pra engrossar. Mas aí ele chega lá também. Não fica estranho. Quanto mais detalhe a gente vai colocando, mais legal vai ficando, tá? Eu vou ter acabamento.
aqui nessa parte aqui de cá, tá? Aqui tem alguns detalhes de reflexo, tá? Por exemplo, aqui tem uma parte com cinza mais escuro no cantinho. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no meu pincel. Pode usar diluente se você quiser também, tá? Deixa eu ver se o meu diluente tá aqui. Ó, tô com o diluente aqui. A gente pode molhar um pouquinho o pincel no diluente. Tirar o excesso. Na hora de espalhar, fica mais suave, né? Essa parte aqui, ela é bem mais escura. E é como se ela fosse desenhada. Acho que ela é bem o reflexo dessa alça aqui. Então, a gente precisa deixar escuro esse pedaço aqui. Aqui também tem um detalhe pra gente fazer pra cá. Ó, a gente vai colocando esses detalhes e vai criando vida, né? Ó, agora eu vou pôr os pontos de luz que tem aqui. A tinta branca. Tem esse que já tava marcado. Aí do lado dele tem mais um aqui. Aqui eu já tinha deixado o branco ali. Aí do lado de cá eu tinha desenhado, mas como eu sombrei de novo. E aí a gente pode retocar a borda, né? Puxando aqui por cima, ó. Essa aqui não, essa parte aqui eu dei uma sambadinha aqui pra baixo. Deixa eu só consertar que eu subi aqui por cima aqui do trem, do cinza aqui, né? Ó, o branco ele vai vir iluminando essa borda aqui, ó. Porque tem hora que o pincel ele samba um pouquinho pro lado, na hora que ele dança pro lado, aí sai fora do lugar, né? É um saquinho quando acontece isso. Ó, tá? Olha que legal, né? Que já vai ganhando vida aí, né? A nossa xícara. Ó, agora eu vou voltar aqui na alça, que tudo é acabamento, gente. Ó, vou dar um acabamento aqui na lateral dela. É muito importante você ter essa percepção aí que você tem que voltar, retocar, arrumar, sabe? Porque às vezes a gente fala, ah, não tá bom assim. Mas às vezes, se você olhar, dá pra melhorar alguma coisa, entendeu? Então, é legal você também começar a ter essa visão do que você já pode melhorar mais na sua pintura, tal, né? Então, que nem eu tô vendo que precisa retocar, eu volto, retoco, não tem essa não. Se eu ver que tem que voltar, arrumar, passar por cima, eu passo de novo, arrumo. Então, é legal. Sei que às vezes frustra pra quem tá começando, né? Tem que mexer tudo de novo, mas a gente, no realismo, a gente é paciência, não é pressa, tá? Então, tem que ter paciência. O processo não é pra ser doloroso e maçante. A pintura, ela é pra ser prazerosa. Ó, eu peguei um pouquinho de preto e misturei no meu cinza pra eu colocar aqui nessa base, pra deixar um pouquinho mais escuro aqui embaixo, tá? Eu vou fazer no pincel de contorno, porque eu tenho medo de ficar muito grosso e muito marcado, tá? Então, eu vou fazer no pincelzinho de contorno aqui, essa base aqui, da onde fica parado a xícara. Ó, deixando mais escurinho. Aí eu vou pegar um pouquinho da tinta, só pra dar acabamento na borda aqui no finalzinho da xícara também. Esse finalzinho do pires aqui, né? Ele é mais escuro mesmo. O buraquinho onde estaciona a nossa xícara. Certo. Agora a gente vai fazer uma sombra projetada aqui na lateral, ó. Só que aí eu passo a minha tinta com o pincel e eu vou espalhar ela pra não ficar marcada, senão ela fica igual um risco, né?
Aí eu espalho ela aqui com o pincel. Esse até pagou, acho que é o 502, eu acho. Esse é o C502 chanfrado, tá? Vou pegar tinta branca. Ó, eu fiz o detalhe reflexo ali. Vou pegar o branco pra fazer a luz aqui desse lado. Aí, aqui, eu acho que eu já deixei marcado a luz do lado de cá. Mas deixa eu fazer uma sombrinha a mais. Ó, aqui tem uma sombrinha a mais forte. E aqui, a sombra que eu tinha colocado aquela hora, ela é mais forte porque do lado de cá bem iluminado e aqui embaixo tem uma luz. Então eu vou pegar e iluminar essa parte com chanfrado agora, tá? Eu gosto desse chanfrado porque ele é bem maciozinho. E aí, pincel macio é bom que ele não fica arranhando a pintura, tá? Ó, fiz a luz. Agora eu vou fazer do lado de cá, onde precisa ser mais claro. Iluminei, tá? Só vou pegar um pouquinho do cinza só pra dividir de leve aqui a bordinha que eu gosto, de que não fique tudo junto. E eu acho que... Vou consertar esse cantinho aqui, que agora que eu vi que tava meio borradinho. Posso dar um retoque aqui também, ó, na alça do lado de cá. Deixar mais escuro aqui o cantinho. Aí posso deixar mais escuro o cantinho de cima também. Ó, eu gosto, gente, de fazer esses acabamentos porque eu acho que fica bem bonito, tá? Olha aí como ficou a xícara, tá? Eu acho que ficou bem legal, tá? Porque quanto mais acabamento, né, fica mais bonito, né? Os detalhes da xícara. Deixa eu dar uma iluminada aqui em cima. Do lado de cá. Agora eu só vou consertar esse detalhezinho aqui. Ficou muito junto ali de onde eu iluminei agora. Aí, melhorou. Ó, tá? Olha que legal. Um pouquinho trabalhoso pra fazer a xícara, mas é porque... pra ficar bem bonito, tá, gente? Então, pra ficar bem caprichado. Agora a gente vai fazer a espuminha do café. Ó, pra fazer essa espuminha, deixa eu dar um zoom. A gente vai precisar do siena e um pouquinho do cerâmica, tá? Por que o cerâmica? Porque tem uma parte que mistura um pouco dele com o siena natural, tá? A gente tem que trabalhar mais batidinhas também, tá? E aí, eu vou mostrando aqui pra vocês. Peguei o pincel velhinho, ó. Ele tá bem aberto, porque essas batidinhas judia do pincel, tá? Eu vou fazer essas batidinhas, que é o meu fundo, preparando aí pra fazer essa espuminha, tá? Ó, vai pegar aqui na borda e você vai dando essas batidinhas. Aí, eu vou pegar um pouquinho agora do meu cerâmica e vou começar a misturar junto aqui, tá? No mesmo pincel. Eu pego os dois juntos e dou uma misturadinha. Aí você vai dando essas batidinhas. Sem medo aqui, só vai com pincel pequeno. Como eu disse, pega um pincelzinho velhinho de contorno, porque detona, tá? Judia bem no pincel, tá? E eu vou aproveitar e eu vou fazer a espuma aqui desse lado de cá. Então, eu vou pegar outra referência, porque aqui ficou marcado. Então, eu vou disfarçar essa marca, né? Então, eu peguei uma espuma que tá mais pro lado de cá. Então, a estratégia aqui é trabalhar várias referências também, tá? Então, fica a dica aí, que quando você tá pintando, você pode pegar várias referências aí pra você. Não precisa ser uma idêntica ali. Você vai buscando outras referências de espuma, de xícara, de formato, entendeu? Aí você vai ficando mais solto, não preso. Mas sim, a gente não pode esquecer do que precisa ser bem realista, a sombra, a luz, né? Pra ficar bonito. Isso a gente não pode mudar. Ó, então eu vou colocando aqui, dando essas batidinhas. Chegou aqui na borda, eu tomo mais cuidado pra não borrar, né? Eu tenho que trabalhar junto um pouco de branco, tá? Um pouquinho de branco eu tenho que trabalhar, tá? Junto também. Porque existem partes mais claras. Ah, mas não tem bolhas, calma, a gente vai fazer. Então a gente tem que tomar cuidado aqui primeiro. A gente tá fazendo um fundinho pra preparar
onde a gente vai começar a trabalhar, tá? Ó, aqui é mais claro, aqui eu quero um pouquinho mais de cerâmica e siena. Deixa eu pegar siena. Lava o pincel, tira o branco, porque ele altera a cor quando você for pegar de novo as outras cores. Quando você for usar o branco pra iluminar, é só ele, tá? Só o branco. Depois lava o pincel e limpa pra pegar o siena e o caramelo, que senão eles alteram as cores, tá? O branco ele vai alterar. Quando a gente tá trabalhando em cima, né? Não tem problema. Ó, que nem agora. Aqui é mais claro, a espuma aqui tá mais clara. Então, eu volto ali e dou batidinhas com um pouco de branco pra deixar mais clara, tá? Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Só pra eu, com cuidado, fazer essa parte mais clara aqui. Que aqui, como é beirado, eu tenho medo de borrar. Então eu prefiro pegar um pincel menor com calma, com cuidado, pra não estragar o meu pincel. Senão estraga, né? Como eu disse, essas batidinhas judia do pincel, né? Ó, certo, tá? Vamos então fazer os buraquinhos com as bolhas. O que que eu vou fazer? Vou pegar a tinta que eu usei pra fazer o café. Eu vou fazer algumas bolinhas aqui. Na parte de cima. Vou fazer essas bolinhas. Não é muitas, vou fazer algumas aqui, tá? Ah, Pri, mas fulana ensinou diferente. Gente, cada um tem seu jeito. Aqui eu tô fazendo do jeito que eu quero fazer pra ficar mais realista, tá? E cada professor tem o seu jeito de ensinar. Ó, eu tô fazendo elas aqui. Olha que legal que já vai ficando, né? Vai mudando o aspecto, né? É legal que você vai aprender diversos jeitos de fazer, né? Então, vou pegar agora um pouquinho de siena e branco, porque a minha espuma aqui, eu tô achando que ela ficou pequena onde ela tá. Vou trazer ela um pouquinho mais pra frente. Vou consertar o siena aqui, que eu tô achando que aqui tá muito claro. Desse lado de cá. Apesar que aqui na ponta ela é mais clarinha mesmo. Falei pra vocês, tudo é retoque, né? Eu sou bem chata com a parte de olhar. Eu gosto de que fique bem bacana o realismo. Ó, eu vou pegar um pouquinho de branco e vou diluir. Eu vou fazer um brilho em cima dessas bolinhas aqui, ó. Só que meu pincel tava muito molhado, já ficou uma bolha muito grande. Ó, você vai fazer um risquinho fininho em cima da bolha. É por isso que quanto menor a pintura, mais difícil fica pra fazer, tá? O legal é fazer pinturas grandes. Como o meu bule ele tá com 20 centímetros, proporcionalmente a minha xícara, ela ficou num tamanho pequeno. Então, é mais difícil pra fazer detalhes pequenos, tá, gente? É uma dica que eu dou aí, sempre falo pros meus alunos também. Eu falo, gente, faça desenho grande, porque no realismo, desenho pequeno é bem chato de fazer quando é muito pequenininho. Porque tem muito elemento, muito detalhe, que acaba que fica muito pequeno o espaço pra você fazer, né? Até pra você trabalhar com pincel e achar um pincel bom pra trabalhar, tá? Ó, então eu tô fazendo as bolinhas, os buraquinhos das bolhas. Em cima dele eu coloco um pouquinho de branco. Vocês estão entendendo aí que tô passando em cima da bolinha? Só que como o meu pincel, mesmo sendo fininho, o detalhe é tão pequeno, eu tenho que retocar e passar o preto de novo. Porque o risco tá ficando muito grosso. Mas ó, olha como fica a outra coisa, né? É outra coisa esses detalhes que você vai colocando. Aí a gente vai fazendo as bolinhas. E eu vou colocando a iluminação das bolinhas. Olha aí que legal, gente. Ah, mas não acabou, tá? A gente tem o reflexo de brilho nesse café. Com tinta branca, eu vou fazer essa luz. Tá vendo essa parte que eu deixei marcada aqui? Então, ela vai sair a luz bem daqui. Eu acho que eu vou fazer essa marcação com meu pincel e depois eu esfumo, tá? Ó, ela sai daqui e ela vem pra cá, ó. Aí eu vou esfumar com bastante cuidado aqui. Essa aqui é a luz em cima, né? Do café. Pouca tinta, né? Então, só vou espalhar com calma.
O único lugar que tem que ficar mais claro é a ponta. Mas aí eu vou só dar uma dividida aqui, porque eu achei que ficou grosso demais. Por isso que eu falei, pequeno, pintura pequena é um pouco chato de fazer. Principalmente em realismo, eu não gosto de fazer pintura pequenininha, não. Porque é bem chatinho de você trabalhar com pincel nela, tá? Eu já prefiro fazer coisa grandona. Vou retocando aqui, aos poucos. Ó. E aí, eu vou trabalhando aqui a luz em cima desse café. Aqui eu tenho um pequeno espaço aqui, tá? Com reflexo também. E olha aí, que legal. Vamos tirar o zoom pra gente ver os dois juntinhos. Olha aí que bacana, gente. Ó. Fica bem legal. Agora a gente só falta compor aqui mais um elemento. E aí eu trago no próximo, né? No próximo vídeo, na próxima parte, pra finalizar. Aí a gente faz o elemento aqui e puxa uma sombra embaixo pra fazer né, uma sombra bem bacana embaixo. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Esse vídeo aqui tem a primeira parte. Se você não assistiu, assiste essa primeira aula aqui, que é uma aula bem completa, tá? Essa aula aqui, por ser pequenininha, mesmo assim, ela demorou um pouquinho, tá, gente? Porque eu quis colocar todas as sombras certinho, né? Olhei várias referências de canecas de sombra também, mas pra ficar bem bacana o resultado no final. Então, não esquece de comentar o que você achou, né? O risco ele vai estar depois no meu Instagram, tá bom? Já tem aqui a jarra não, bule, já tá lá pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.